Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós hoje vamos falar sobre um tema que é muito próprio do cristianismo, a esperança. Particularmente, a esperança cristã. Nós vamos ver, ao longo desse nosso bloco, que a esperança, baseada na confiança do próprio homem e nas coisas do mundo, não nos trazem nada. Que a única esperança válida é a esperança que não está em nós mesmos, que não está nesse mundo, mas que está lastreada nas sólidas e eternas promessas de Deus. O que é a esperança? O que é a esperança? É uma expectativa de conseguir algo nessa vida, uma expectativa de um trabalho melhor, uma expectativa de se conseguir algo pelo qual você vai batalhar muito? Não deixa de ser também. Você sempre espera algo do que você está fazendo. Você sempre espera algo de que você vai construir. Mas será que isso é suficiente para ordenar a nossa vida, para nos trazer confiança no futuro, para nos trazer tranquilidade, para nos trazer felicidade em meio a tantas coisas que acontecem nesse mundo? Nós, na verdade, não podemos garantir que os nossos trabalhos renderão o fruto esperado. Ninguém pode garantir esse fato. E quanto mais a pessoa se apega a isso, maiores serão as decepções que vão advir disso tudo. Nós não temos essa capacidade de realizar tudo o que nós queremos. Deus sim. A vontade de Deus é a razão de todas as coisas. Outra vez eu estou falando e vou falar de novo. Todas as coisas acontecem pela vontade de Deus. Deus executa toda a sua vontade. Mas o homem, o que é o homem para realizar todas as suas vontades? Então, nós vemos que se lastrearmos a nossa esperança unicamente no nosso trabalho, as frustrações que vão advir disso serão inevitáveis. Será que existe alguma coisa maior? Alguma promessa digna de crédito na qual nós podemos lastrear essa esperança? Vejamos o que nos diz o apóstolo. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versos 3 a 5. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então Paulo se dirige aos Colossenses em nome da esperança que eles adquiriram, que está reservada para ele nos céus, ou seja, na vida do porvir. Essas pessoas, um grupo de cristãos convertidos, esperavam pelo que estava reservado a eles no céu. O que não quer dizer que eles deveriam parar de trabalhar, parar de fazer as coisas, deixar de fazer o melhor de si mesmo em todas as coisas dessa vida. Esse mesmo apóstolo que diz a eles que eles devem esperar no que está reservado a eles no céu, na vida futura, esse mesmo apóstolo diz
Aquele que não trabalha, não coma. Então, o homem tem a sua esperança baseada nas promessas de Deus, o que não significa que ele pode abandonar as coisas dessa vida e morar numa caverna, no alto de uma montanha, num mosteiro. Não. O cristão tem o que se chama de mandato cultural. Ele tem a esperança nas promessas de Deus, a esperança no mundo do porvir, mas cabe a ele fazer nesse mundo tudo o que estiver ao seu alcance para fazer todas as coisas da melhor maneira possível. Uma vez, um sapateiro, na Alemanha, no tempo da Reforma, dirigiu-se a Martinho Lutero perguntando: Senhor, o que eu devo fazer para agradar a Deus? Eu vou fechar a minha oficina e vou fazer alguma outra coisa. Daí Martinho Lutero respondeu a ele: você quer agradar a Deus? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Então, ao mesmo tempo em que a esperança cristã está depositada na vida do porvir, é exigido do cristão que ele faça todas as coisas nesta vida da melhor maneira possível, da melhor forma que estiver ao seu alcance, com relação à família, com relação a si mesmo, com relação ao seu trabalho e com relação ao mundo. Quem abandona os seus filhos é maldito de Deus. Aquele que não cuida de si mesmo é maldito de Deus. O corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. O cristão deve zelar por todas as coisas que lhe foram confiadas nessa terra, porque elas foram-lhe confiadas por Deus. A sua família, o seu trabalho, o seu próprio corpo, a sua mente, o seu conhecimento, tudo tem que ser feito com zelo. Não por si mesmo, mas com zelo por Deus. Os religiosos judeus faziam todas as coisas com extrema religiosidade, mas com zelo por si mesmos, buscando honra e glória entre os homens, julgando-se santos. E Jesus diz a eles: serpente, raça de víboras, filhos do demônio, malditos, porque não cuidavam das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Isso não é religiosidade. O zelo do cristão é voltado a Deus. Ele faz uma coisa da melhor forma possível para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Então, esclarecido esse ponto, vamos continuar na esperança. A esperança do homem, baseada na confiança do próprio homem, é mutável. Ela vai mudando ao longo do tempo, vai variando e vai trazendo frustrações terríveis. Frustrações terríveis. Todas as nossas conquistas nessa vida provêm da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do que Ele nos dá e do que Ele determina para nós. Vejamos o que está escrito lá no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Então, a Bíblia nos adverte muito seriamente quanto à vaidade do homem, quanto ao orgulho de si mesmo, quanto à esperança na sua própria força, no seu próprio trabalho, quanto à esperança em outros homens. Aonde estão concentradas, localizadas essas promessas de Deus? A revelação suprema e perfeita de Deus aconteceu há 2000 anos atrás. Uma
vez só, definitiva e cabalmente. Jesus Cristo é a plena revelação de Deus. Para nós, homens, a revelação de Deus veio em Jesus Cristo. Nele está o sim, nele está o amém para todas as promessas de Deus. Vejamos o que nos diz o apóstolo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. Porque, quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, nós temos na Bíblia muitas promessas de Deus. Mas essas promessas têm o seu cumprimento específico através da fé em uma única coisa. Através da fé em Cristo. A fé não é algo que se deposite em si mesmo, que se deposite em políticos, que se deposite em religiosos. Não é isso. Não adianta eu ter fé num determinado homem que é um religioso famoso, num político que vai pretensamente acertar a situação do país e que enfia cada vez mais no buraco. Não é em mim mesmo. Eu sou falho. Sou fraco. Por mais que eu queira, eu não sei, um acidente qualquer, uma doença, um infortúnio, um imprevisto, me tira completamente da realização do meu plano. Então toda a esperança baseada nas coisas desse mundo, sejam elas religiosas ou não, sejam elas políticas ou não, sejam elas pessoais ou coletivas, de qualquer forma, é a esperança nesse mundo. E outra coisa muito grave que acontece com extrema frequência com as pessoas religiosas. A nossa esperança não é usar Deus para conseguir os nossos desejos. Usar Deus para conseguir a nossa realização nesse mundo. Grande parte dos religiosos reza interminavelmente, ora a Deus, pedindo bênçãos terrenas, pretendendo mudar a mente imutável de Deus, pretendendo mudar os acontecimentos determinados por Deus. Isso não é esperança, isso é blasfêmia. O homem não pode pretender mudar a mente de Deus de forma alguma, seja pela sua pretensa piedade, seja por orações, seja por promessa, seja por penitência, seja de qualquer forma que for. A oração é feita para conformar o homem a Deus, e não para usar a Deus para conseguir os nossos desejos. Por isso que o apóstolo Tiago diz no seu livro: orais e não sois atendidos, porque pedis mal para satisfazer os vossos próprios desejos. A esperança é outra coisa. A esperança cristã é acreditar nas promessas de Cristo e acreditar que Ele é poderoso para cumprir todas essas promessas. O que diz o apóstolo Paulo lá aos Colossenses, no nosso texto básico inicial? Onde lançar as nossas esperanças? Nessa vida terrena? Em outras pessoas? Vejamos o que nos disse o apóstolo lá na carta aos Colossenses. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Ele diz aqui duas coisas de extrema importância que devemos considerar com muita seriedade.
Em primeiro lugar, essa esperança está localizada no mundo do porvir, está localizada nas promessas de Deus, lá distante, no reino dos céus. Mas o que mais que o apóstolo diz? Que fortalece sobremaneira essa esperança. A esperança que vos está preservada nos céus. Ou seja, essa esperança do cristão não depende de nada que ele faça. Essa é uma esperança que está preservada. Ela está preservada. Ela está lá, guardada. Aonde? Guardada em Cristo. Essa esperança está preservada em Jesus Cristo e não no homem. Então, o que o apóstolo Paulo está mostrando? Essa esperança cristã não é uma ilusão, não é uma fantasia, não é uma alegoria. A Bíblia é um livro histórico e autoritativo. Tudo o que está ali escrito é história real. O resto são pesquisas que mudam ao longo do tempo. Mas a Bíblia relata a real história da humanidade. E todas as promessas que ali estão são verdadeiras. São verdadeiras para toda a humanidade? Não são. Essas promessas são verdadeiras para aqueles que têm a sua fé depositada no único objeto correto da fé, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. As promessas de Deus estão preservadas, ou seja, se Ele prometeu, jamais Ele voltará atrás. As promessas estão preservadas, mas preservadas de que forma? Preservadas em Cristo. E são dadas ao homem pela fé em Cristo. Então, nós vemos todo um círculo que se apresenta, um círculo de poder que emana de Deus e acaba em Deus. Deus escolhe, Deus provê o plano de redenção, Deus se sacrifica a si mesmo para salvar esses eleitos. Deus, através do seu Espírito, conduz essas pessoas. Então, as promessas de Deus têm princípio em Deus e têm fim em Deus. Tem princípio em Deus o Pai, se realizam através de Deus o Filho e se confirmam através de Deus o Espírito Santo. Vejamos o que nos diz lá no Velho Testamento o profeta Abacuque. Ele nos fala já no Velho Testamento a respeito dessa fé. Abacuque, capítulo 2, verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Mesmo no Velho Testamento, todos os profetas e patriarcas foram salvos pela fé e nunca pelas obras. No livro de Hebreus está escrito: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Não foram as obras dele que o tornaram justo perante Deus, mas a sua fé, que é um dom de Deus. Então nós vemos sempre, desde o Gênesis até o Apocalipse, que a salvação tem origem em Deus, e tem realização em Deus, e tem o fim em Deus. Essa é a esperança cristã. A esperança que não está no homem, mas está em Deus. Então, ela é eterna, inabalável e preservada eternamente. O que é essa fé? Se não acreditar em Jesus Cristo. E o que é acreditar em Jesus Cristo? É dizer, eu acredito em Jesus. Isso não significa nada. Isso é uma confissão que se faz diante dos homens. Mas lá no fundo da sua mente, no fundo do seu coração, o que é essa fé?
Acreditar nas promessas de Cristo. Ele, no tempo que esteve na terra, ele fez muitas promessas. Mas nós temos que acreditar que ele é poderoso para cumprir essas promessas. Nós temos que acreditar que Jesus Cristo é Deus encarnado. Ao mesmo tempo, ele é Deus e ele é homem. Se nós acreditamos em um Cristo que é um homem como nós não acreditamos em nada. O Cristo da Bíblia é Deus encarnado. É Deus que veio à terra na pessoa do Filho eterno, do Verbo de Deus, assumiu uma natureza humana e realizou o plano perfeito de redenção que foi feito por Deus antes do início dos tempos. Essa esperança está determinada para o cristão na eternidade. Nós não somos idôneos por nós mesmos. Quem nos faz idôneos para receber essa esperança? Quem nos faz idôneos para receber estas promessas? Vejamos. Na carta aos Colossenses, capítulo 5, verso 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneo à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós temos aqui muitas coisas colocadas que devem ser explicadas. Agradecendo a Deus, em primeiro lugar, dando graças ao Pai, tudo é motivo de graças a Deus, porque tudo é fruto da misericórdia de Deus. Todas as coisas boas que nos acontecem são fruto da misericórdia de Deus. Então, em primeiro lugar, damos graças a Deus por todas as coisas que acontecem. Boas ou más, nós nem sequer temos o discernimento para saber o que é bom e o que é ruim para nós. Muitas coisas que parecem a nós boas naquele momento se revelam nocivas ao longo do tempo. Outras coisas que não nos agradam se revelam positivas ao longo do tempo. Só Deus conhece esse tipo de coisa. A segunda coisa que nós vemos nesse verso, dando graças ao Pai que vos fez idôneos. Quem nos tornou idôneos para receber as promessas, para receber a esperança que está preservada nos céus? Deus. Deus nos fez idôneos. Ninguém faz a si mesmo idôneo diante de Deus. Deus nos fez idôneos. Por que tudo isso? Por que tudo isso é eterno? Por que tudo isso é permanente? Nós vemos agora na terceira parte dessa afirmação. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança. Então, tudo o que nós recebemos de Deus não é uma conquista, é uma herança. O herdeiro não faz nada para receber a herança. O testador, o doador da herança já fez tudo. E não cabe mais ao herdeiro fazer nada senão receber essa herança de mão beijada. Um pai que é rico, ao morrer, deixa no seu testamento: eu dou todas as minhas coisas para o fulano de tal. Aquele fulano pode ser um filho dele, pode ser um estranho, pode ser qualquer pessoa. Ele não fez nada. Aquele homem que está morrendo, ele batalhou a vida inteira para conseguir aquela fortuna, para conseguir todos os seus bens. E na morte, ele simplesmente doa todos esses bens para aquela pessoa que vai receber. Assim, nós recebemos de Deus essa esperança como uma herança. Quem é o nosso testador? Quem é aquele que nos dá essa herança? É Jesus Cristo. E a herança só é válida acontecendo a morte do testador. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário,
ele deixou aos filhos de Deus, que são irmãos entre si, que são irmãos em Cristo, ele deixou essa herança. Uma herança é recebida gratuitamente, sem mérito algum, simplesmente porque essas pessoas são nomeadas herdeiras. Isso é a salvação. As pessoas que foram nomeadas para receber a herança que está em Cristo Jesus. Essa é a esperança cristã. Vejamos o que nos diz o autor da carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 9, verso 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Ora, o testamento é o Evangelho. O testador é Jesus. Por que a morte de Jesus Cristo? Para que todos os verdadeiros cristãos recebam as suas promessas como herança. Uma herança que está reservada nos céus, está reservada na eternidade, está preservada de forma intocável nas mãos de Cristo, que intercede continuamente pelos seus filhos diante do trono de Deus. Para isso, ele foi elevado à destra do poder de Deus. Então, isso é a esperança cristã. A esperança que está preservada, a esperança que está garantida, a esperança que jamais será perdida. A esperança nas promessas de Deus que estão guardadas em Jesus Cristo. O sim e o amém de todas as promessas de Deus. Basta crer e receber gratuitamente essa herança que está reservada nos céus. Oremos. Pai amado, Deus onipotente, Criador dos céus e da terra, e tudo o quanto nele se contém. Louvado seja o teu nome, pois tu és o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Permita, Pai, que venhamos a glorificá-lo, sempre conforme a tua vontade, e que possamos dizer como Davi: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais dará a entender a sua aliança. Nós buscamos, Pai, a tua aliança. Ilumina as nossas mentes e chama-nos para a tua comunhão. É o que pedimos agradecidos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.